Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de fevereiro de 2021 e para quem não se ligou, hoje completam-se 10 anos, talvez da luta mais importante da história do MMA no Brasil. Porque no dia 5 de fevereiro de 2011, Anderson Silva e Vitor Belfort se enfrentaram na luta principal daquele UFC 126 em Las Vegas, em disputa de cinturão da categoria dos médios. E o duelo foi cercado de rivalidade, porque para quem não se lembra, Vitor e Anderson chegaram a ser companheiros de treino na antiga Black House no Rio de Janeiro, e quando o Vitor se apresentou para desafiar o então campeão, isso foi muito mal visto por Spider. Naquela época, Anderson já era um campeão dominante na categoria dos médios, ele já tinha vitórias ali contra caras como Rich Franklin, Dan Henderson, Demian Maia, Chael Sonnen, além da vitória na categoria de cima, nos meio pesados contra Forrest Griffin. E por outro lado, o Vitor Belfort, depois de 2 nocautes arrasadores no Affliction, duas vitórias contra Terry Martin e Matt Lindland, ele reatou com o UFC e atropelou Rich Franklin com nocaute no primeiro round para se garantir na posição de desafiante ao cinturão. E lá em 2011, Spider já era um gigante do MMA, mas o esporte não era ainda muito conhecido no Brasil. Ele não tinha a mesma popularidade que o Vitor no Brasil. Como o Belfort já tinha participado do famoso reality show A Casa dos Artistas no SBT, tinha ainda atado publicamente o namoro com Joana Prado, que era famosa como a sex symbol feiticeira, além de ter sido um visionário ao negociar a transmissão de sua luta contra Chuck Liddell em TV aberta no SBT, o carioca era muito, mas muito mais famoso que Spider no Brasil. E então não foi à toa que essa luta foi promovida como a luta do século, porque se tratava simplesmente do maior nome brasileiro da atualidade no MMA e o nome mais popular. E também não foi à toa que pela primeira vez o UFC recebeu uma enxurrada de jornalistas brasileiros que viajaram até os Estados Unidos para cobrir pela primeira vez um evento do UFC naquele que prometia ser um dos confrontos mais empolgantes dos últimos tempos. E o nível de empolgação com a luta chegou a níveis astronômicos quando, depois de algumas encaradas já sérias e tensas, na pesagem oficial do UFC 126, Spider aceitou a ideia do filho e vestiu uma máscara ao ficar frente a frente com o Belfort, naquela que é até hoje uma das encaradas mais eletrizantes de todos os tempos. Depois de tirar a máscara na frente de Belfort, Spider repetiu diversas provocações jurando a cabeça de Vitor e deixando claro de uma vez por todas o tamanho do seu incômodo ao enfrentar o ex-companheiro de treinos. E ali foi a primeira vez que a gente percebeu grupos de amigos, famílias, todo mundo se aglomerando na frente da televisão para assistir dois brasileiros fazendo uma luta principal de um evento do UFC, uma luta de MMA, dois brasileiros encabeçando um evento numerado do UFC em Las Vegas. E só para vocês terem uma ideia, esse mesmo evento ainda contou com a vitória de John Jones contra Ryan Bader, o triunfo de Forrest Griffin contra Rich Franklin, além de atuações de nomes como Donald Cerrone, Demetrius Johnson e Miguel Torres. E quando a luta começou, Anderson Silva, sempre com aquele jeito meio desinteressado, meio provocador, ele chegou a tomar um susto do Belfort, sempre ameaçando com a poderosa mão esquerda que ele tinha, mas o Anderson, depois que ele acordou, ele chegou a tomar um soco na cara, que essa é a minha visão, que deu uma acordada nele, aí ele levou a luta a sério e quando ele parou, ele acertou aquele chute antológico no queixo do Vitor Belfort, que fez imediatamente o rival desmoronar já inconsciente no octógono. Foi sem dúvida algum dos momentos mais espetaculares da história do esporte, e um desfecho tão perfeito não só para apresentar Anderson Silva como novo ícone do esporte no Brasil, mas principalmente para fazer o MMA cair nas graças das grandes massas. E não interessa se você estava torcendo para o Vitor Belfort ou para o Anderson Silva, eu digo isso porque essa é uma rivalidade que é polarizadora. Não interessa para quem você estava torcendo, se você gostou ou não do resultado da luta. Fato é que essa luta mudou o rumo do esporte no Brasil. Essa luta representou um marco. Essa luta do século, que durou 3 minutos e 25 segundos, entrou para a história como a luta mais importante da história do MMA no Brasil. E sim, é claro, ela foi uma luta de magnitude mundial e foi importante também para a história do esporte mundialmente falando, mas a importância de ter colocado Anderson Silva e Vitor Belfort dentro do mesmo octógono num ano tão importante para a popularização do MMA e do UFC no Brasil foi absurda. E naquela noite, Anderson Silva mostrou ao mundo que o Brasil tinha muito a ganhar ao acompanhar todas as surpresas que podem surgir quando dois lutadores de MMA entram dentro do mesmo octógono. Foi um momento tão marcante para o esporte que a imprensa especializada publicou diversas matérias para relembrar esses 10 anos desde o UFC 126. Tem, por exemplo, Rafael Feijão dando detalhes da rivalidade, que ele presenciou a conversa de Minotauro com Vitor Belfort quando eles estavam treinando juntos lá na Black House.
Tudo isso e vários outros depoimentos vocês vão conferir lá na crônica espetacular do Gui Cruz no MMA Fighting. Tem também diversas entrevistas que o Carlinhos fez na AG Fight, como por exemplo a entrevista com o filho do Anderson, o cara que teve a ideia do Anderson vestir uma máscara na encarada com o Vitor Belfort. E tem também no Combate.com a entrevista de Rafael Marinho e Marcelo Baroni com o Vitor Belfort, que tratou o chute frontal de Anderson Silva naquela luta como um golpe de sorte. Abre aspas, ele teve a maior sorte da vida dele, que foi ali. Eu tinha certeza que ia ganhar, que eu ia nocautear. Ele sabia disso. Se ele não acertasse aquele chute, era aquele chute que ele tinha. Se eu botasse a mão nele, ele ia pro chão, não tem jeito, fecha aspas. Pra mim, essa é até hoje a luta mais importante da história do MMA pro Brasil. É claro que foi importante, foi histórica pro mundo inteiro, pro esporte em geral, mas pra nós brasileiros foi muito mais especial, porque representou o boom. A partir daquele 5 de fevereiro de 2011, nunca mais foi a mesma coisa. O esporte, enfim, caiu nas graças do público. Enfim, o esporte, o MMA, começou a fazer parte da rotina do torcedor brasileiro, torcedor de esporte. Porque foi uma luta histórica que gerou, que produziu um momento icônico, um dos momentos mais icônicos da história do esporte, porque exatamente transcendeu o esporte. Todo mundo viu, todo mundo tem essa imagem na cabeça com clareza. Mas e aí, quero saber a opinião de vocês. O que vocês lembram daquele dia 5 de fevereiro de 2011? O que representou, na opinião de vocês, aquele momento, aquela luta para o esporte em geral? E na opinião de vocês, vocês gostariam de ver 10 anos depois, em 2021, uma revanche entre Spider e Belfort? Qual seria o resultado? Comenta aí.